Pouco tempo atrás, eu falei aqui no canal sobre se existe ou não a possibilidade da Terceira Guerra Mundial. A conclusão que eu deixei ali no vídeo, do modo geral, foi que não sabemos. E se você tiver curiosidade, assista também aquele vídeo. Mas hoje vou falar uma outra coisa importante sobre esse assunto, com mais detalhes. Eu andei meditando um pouco depois daquele vídeo e eu achei por bem falar algumas coisas para você aqui a mais do que naquele vídeo, né? Então, nós somos convidados por Deus a olhar para a profecia, ou para as profecias, no plural, para que nós possamos ter um entendimento de como as coisas acontecerão segundo o olhar de Deus, segundo o olhar daquele que sabe o futuro, do único que sabe o futuro. Ok? Então, quando nós andamos na luz profética, de maneira correta, de maneira contextual, o que quer dizer contextual? Quer dizer, está dentro do contexto bíblico, não é forçado, não é exagerado, não fazemos sensacionalismo, ok? Então, quando isso acontece, nós estamos no caminho certo, ok? Outra coisa importante, Deus nunca revela toda a sua verdade para um homem só. Nunca. Ele revela um pouco para uma pessoa, um pouco para outra pessoa, um pouco. Então, essas pessoas reunidas, elas têm então a verdade completa, ok? E Provérbios diz assim: na multidão de conselheiros, a sabedoria, ok? Então, quando você conhecer uma pessoa que ela sabe de tudo, e não só isso, ela diz que se você quiser conhecer a verdade é só através dela, isso não é de Deus, ok? Isso não é divino. Aliás, isso é um dos sinais de uma seita, uma das características, quando você quer reconhecer uma seita, é ver que os membros dessa seita acreditam somente na palavra de uma pessoa e tem uma pessoa só que decide tudo para eles, ok? Vocês querem nomes? Eu posso falar. Vou falar só dois. Vou falar três, rápido, porque não é exatamente esse o meu objetivo aqui, ok? O Papa, o maior de todos, a Igreja Católica considera ele infalível, está no catecismo, tá? Não é o Mário que está inventando, não. Está no catecismo. Tem pessoas que ficam bronqueadas quando a gente fala isso, parece que a gente está inventando. Não. Se você é católico, você devia saber, porque está no catecismo. O Papa é infalível. Olha, põe aí no Google. Infabilidade papal. Então está lá no Google. Então isso nunca mudou. Entra Papa, sai Papa, e eles continuam sendo considerados infalíveis. É como o faraó no Egito, né? Aliás, se você não sabe, a maioria dos textos ou dos títulos dados ao faraó são dados ao Papa também. No Espiritismo, no Kardecismo, tem Allan Kardec, né? Ninguém pode discordar do que ele fala. É o que ele falou e acabou. Ele está acima de Jesus até. Ele fala, vai para a esquerda, Jesus fala, vai para a direita, e o povo vai para a esquerda, porque acho que ele é melhor, né, do que Cristo. E tem, por exemplo, no meio evangélico, tem, por exemplo, não é o único, tem o Edir Macedo, tem o R.R. Soares também, né? Ninguém pode discordar desses homens, eles têm a razão. Aliás, eles nem se falam, eles são parentes, eles nem se conversam, que eu saiba, pelo menos foi o filme do Edir Macedo que disse isso. Eles são brigados, eles são cunhados, se não me falha a memória. Então, isso aí são características de seita. Então, você tem que ouvir pessoas que falam da mesma forma, do mesmo assunto, de uma mesma forma, né? O apóstolo Paulo disse assim, sejais unânimes, sedes unânimes. Então, não pode ser, o que eu vou falar aqui é uma verdade que você, pesquisando, você vai ver outras pessoas falando também como eu, porque nós pensamos de uma mesma forma, interpretamos de uma mesma forma, e eu diria de uma forma correta e bíblica, porque o que eu falo aqui é muito pesado na balança, muito cuidadoso.
Eu não fico aqui fazendo nada para especular e para sensacionalismo, não. Eu falo porque já li a Bíblia por muitos anos, ouvi pessoas muito mais cultas e espirituais que eu e aprendi com elas alguma coisa. A gente está sempre aprendendo, né? Por isso que eu falo, aprendi alguma coisa, tenho muito mais a aprender do que o que eu aprendi. Mas vamos lá? Então, vou falar uma coisa, para ser sincero, eu não lembro se eu já falei aqui no canal. A questão é a seguinte: imagine que você está vendo o exército do faraó vindo para matar o povo de Israel, que está ali na beira do rio do Mar Vermelho. O povo de Israel não tem para onde ir. Se eles vierem para cá, o exército mata-os. Se eles forem para a água, eles morrem afogados. Então Deus abre o mar e eles vão e vivem felizes por algum tempo. Não é para sempre, não, porque eles não viveram felizes para sempre. Mas Deus colocou um caminho de escape para eles, né? Então, imagine se você estivesse na reunião com o faraó e seus generais, eles falando: olha, nós temos um exército muito mais poderoso, nós temos armas, eles não têm, nós sabemos a arte da guerra, eles não sabem, então não tem como a gente perder. Vamos lá, vamos matar essa gente. Aí você pega e você tem um canal, vamos fazer de conta que lá no Egito tinha YouTube já. Aí você tem um canal no YouTube, aí você fala: olha, o faraó e seu exército vão matar todo o povo de Israel. Eu vi a reunião deles, eu participei, aí você dá uma riqueza de detalhes, as pessoas que assistem seu canal ficam desesperadas, os israelitas ficam desesperados. Nossa, você viu no canal? Ele está vindo, ele falou que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ok, realmente, só que depois chegou na hora do vamos ver, não, nenhum dos dois, na verdade, só Moisés, para falar a verdade, estava contando com a salvação de Deus, que o povo estava todo com medo ali, já acusando Moisés, né? E aí Deus abre o mar, e isso não estava nos planos do faraó. Então por que eu estou falando isso aí? Você vai ler jornal, você vê grandes homens intelectuais no YouTube, tem uns brasileiros que moram nos Estados Unidos, são muito bons, muito intelectuais, muito estudados, mas eles não acreditam em Deus. Não estou falando de acreditar em Deus como, eu sei, ele existe, porque isso até os demônios creem, né? Diz o apóstolo Tiago. Até os demônios creem que Deus existe. Isso não faz diferença. A diferença é quando você confia no que ele falou. Então Deus, pelo que ele fala, pelo que Deus fala, pelo que a profecia fala do fim dos tempos, a coisa não iria acabar numa guerra. Tá? Então, medindo, como eu falei para vocês, o assunto novamente, eu percebo uma coisa muito importante. Se houvesse uma terceira guerra mundial, isso ia ser um atraso enorme na pregação do evangelho. A internet seria cortada da maior parte dos lares. Tá? Ninguém ia querer sair na rua com um bombardeio daquele em cima, porque a Covid, por exemplo, ela deixou todo mundo em casa. Aí alguém podia pensar, o próprio diabo podia pensar, agora vai atrasar a pregação do evangelho. Só que aí o povo inventou de fazer coisas online. Então, na verdade, o trabalho de Deus deu até uma acelerada em vez de atrasar, né? Ele até ampliou em vez de diminuir, ok? Então, esse é um assunto também para uma outra ocasião. Então, nós temos que ver o que diz a profecia. Ela diz que vai ter uma guerra. Ela diz assim, quando Jesus voltar vai ser logo depois de uma guerra. Não, então, se houvesse uma terceira guerra mundial, isso iria atrasar a vinda de Cristo ao mundo. E Cristo, ele tem os planos dele, ele não está esperando os homens resolver quando ele pode vir, ele tem o horário dele lá, e por isso que ele colocou na profecia, ele sabe quando ele vai voltar, ok? Ele fala, não, Jesus não sabe, não, agora ele sabe. Ele não sabia como homem, quando ele era homem. Hoje ele voltou, depois da ressurreição, ele voltou a ser Deus, voltou a ter onisciência. Você não pode falar, não, Cristo é onisciente, mas menos isso ele não sabe. Não, onisciente é onisciente. Ok? Então, a Bíblia diz,
Olha só esse texto, vou dar só um texto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Paulo profeticamente diz: quando disserem que há paz e segurança, virá repentina destruição. Então, vamos por parte. Quando disserem, ele não falou quando houver paz e segurança, eles vão dizer, tá tudo bem, tem paz e segurança, vai ter picanha para todo mundo. Quando eles disserem isso, aí a profecia diz que logo virá uma repentina destruição. É lógico, se você ler os outros textos, você vê que é a volta de Jesus, essa tal de destruição. Não vai ser uma bomba atômica, não. Tá? Pode ler o contexto. Então, é assim que a coisa termina. Mas antes da vinda de Cristo, o que diz a profecia, especialmente em Apocalipse, capítulo 13, entre outros textos, é que vai haver uma aparente união dos povos, não uma guerra. Não é interessante? O Apocalipse diz a guerra do Armagedon, e ela é uma guerra espiritual. Não é com bombas e canhões, vai ser uma guerra espiritual. Ela já existe hoje, essa guerra espiritual, só que ela vai ser muito mais intensa, né? E vai ter os líderes específicos que a palavra diz, profeticamente está lá, dizendo quem serão esses 3 principais movimentos ali que vão reger essa guerra espiritual. Então, repito, haverá uma aparente união antes da destruição final, não a guerra. O mundo não vai ser destruído por uma guerra. Já falamos aqui, o planeta vai ser destruído pela presença de Cristo. Os salvos irão embora com ele, bem claro, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E quem ficar aqui, infelizmente, vai ser exterminado, também está na palavra, né? O apóstolo Paulo diz assim que eles vão ser exterminados pelo sopro da boca de Jesus, né? Então, há outros textos semelhantes. Vai haver um deserto aqui, né? Jeremias diz que ele olhou a terra e não havia ninguém, até os pássaros haviam fugido, ele faz ali até uma poesia, né? Então, se preocupe mais com a guerra espiritual. Nós estamos fazendo um canal para falar muito sobre isso. Se preocupe mais com a guerra espiritual, porque para essa guerra espiritual, você pode se preparar e pode ser salvo nela, você pode sobreviver. Agora, se você não se preparar, você não vai sobreviver. E aí você não pense que eu estou falando da morte física, eu estou falando da sua morte para Deus, a morte da sua vontade para Deus, a morte do seu desejo de servir a Deus. É disso que eu estou falando. Nessa guerra espiritual, você só pode estar em um de 2 lados. O lado do bem, representado por Cristo, apenas, não é por Buda, não é por ninguém, é por Cristo. Não é por Maria, não é pelo Papa, é por Cristo. Um exército é de Cristo, outro exército é do inimigo, ok? É do diabo. Não tem meio termo e não tem outros personagens, tá bom? A batalha entre Cristo e Satanás, os filhos de Cristo, os filhos do diabo. Não tem mistério. Não tem mistério. A gente não gosta, às vezes, de ouvir. Tem gente que não quer que seja assim, mas está profetizado. E outra coisa, muito importante, eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse assunto. Tudo isso vai acontecer, não é porque Deus vai forçar, não, que ele vai ficar trabalhando como umas peças de xadrez, põe aqui, manipula e vai manipulando. Não, é que ele viu como a coisa iria se desenhar e ele falou com antecedência para que nós estivéssemos prontos, né? Uma das coisas que você precisa pesquisar, se você, talvez eu fale ainda no canal, talvez, não estou prometendo, quais serão os motivos dessa guerra espiritual, né? Vai haver alguns motivos pontuais, então fique no canal para você aprender outros assuntos relacionados. Eu, repito, não creio que a guerra venha por causa, senão isso vai atrasar muito a volta de Cristo. Você sabe que se estourasse uma bomba atômica, teoricamente, a bomba americana, isso anos atrás,
que a bomba era mais velha do que hoje, ela destruiria o planeta Terra. Uma bomba só. 6 vezes. Está entendendo? Seria capaz disso. Nós não estamos nas mãos dos americanos. Não estamos nas mãos dos russos. Não estamos nas mãos dos chineses. Ok? Então, se apegue a Cristo, porque em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vitoriosos. E Jesus promete, ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono de meu Pai. Essa é a promessa. Se agarre a essa promessa. E agora, deixe o seu like, se inscreva no canal, contribua com o nosso canal, estamos precisando de apoio. Ore para que esse trabalho avance. Faça seu comentário se você tiver. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós precisamos. E que você compartilhe com outros para que também possam compartilhar também com outros, a fim de que nosso trabalho possa crescer mais para a honra e glória de Deus. Amém.